Amados irmãos, Deus os abençoe. Estou aqui nesse dia tão especial, véspera de Natal, para falar a vocês aqui rapidamente, trazer ao coração de vocês uma breve palavra. E, queridos, como não poderia ser diferente, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, com vocês, meus amigos, trata-se de um texto bíblico que se encontra exatamente no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que diz exatamente assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Meus irmãos, meus amigos, amados, queridos, nós temos aqui uma profecia fantástica, uma profecia anunciada por Isaías, que está diretamente relacionada ou ligada ao nascimento de Jesus. E por que, meus amados irmãos e amigos, essa profecia sobre o nascimento de Jesus é algo tão maravilhoso, é algo tão fantástico? A resposta, queridos, é pelo seu duplo alcance. A resposta do porquê ser tão maravilhosa essa profecia é porque ela tem um duplo alcance ou um duplo significado, meus irmãos. Isso mesmo. Essa profecia, queridos, ela teve dois significados. Preste atenção, muito bom para a época do profeta Isaías e para a nossa. O outro significado extraordinário, esse segundo significado, ele é extraordinário porque é um significado eterno. Então nós temos aqui uma profecia que fala-nos para os tempos de hoje, os tempos atuais, para o tempo do profeta Isaías, e nós temos aqui uma profecia que fala de algo que é eterno. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Pois bem, queridos, em primeiro lugar, por que essa profecia teve um significado muito bom para aquela época de Isaías e para a nossa época hoje? Por quê? Para entendermos essa questão, nós precisamos entender o contexto do capítulo 7. E que contexto era esse, pastor? Pois bem, meus amados, queridos irmãos, o contexto é exatamente esse. Presta atenção. Israel e a Síria uniram forças para guerrearem contra Jerusalém, capital do reino de Judá, que era governado naquela época pelo rei Acais. E foi aí que, dentro desse contexto de guerra, que o profeta Isaías tentava convencer o rei Acais a buscar um sinal da parte de Deus quanto à segurança de Judá, meus irmãos, em relação aos possíveis ataques dos reinos vizinhos. O versículo 11 do nosso texto fala sobre isso. E mesmo, presta atenção, com toda a teimosia do rei Acais em insistir em não buscar por esse sinal da parte de Deus, o versículo 12 do nosso texto mostra que aquele homem ele não buscou esse sinal, Acais não quis buscar um sinal da parte de Deus. Mas ainda assim, esse sinal, ele veio, irmãos. A profecia, ela veio. E o profeta Isaías declarou qual seria esse sinal. Ele disse que nasceria um menino, no versículo 14 de Isaías, capítulo 7. Nasceria um menino, e antes que este menino deixasse a sua infância, os inimigos que Judá tanto temiam, seriam um a um destruídos. Isso vai estar no versículo 16, né? Essa profecia aqui, queridos, da destruição dos inimigos de Judá, aconteceu 12 anos depois, mas aconteceu. Foram 12 anos para que essa profecia se realizasse, mas ela se realizou, ela aconteceu. O sinal do cumprimento da palavra do Senhor aconteceu e Judá, então, ficou livre de seus inimigos. E isso nos mostra, em primeiro lugar, algo que é muito bom, como nós falamos, irmãos. Porque a profecia do nascimento de Jesus aponta para uma segurança terrena, uma segurança e garantia de vitória nas nossas lutas diárias e terrenas. Assim como para Judá, essa profecia, meus irmãos, apontou para uma segurança bélica, dando a Judá a vitória sobre os exércitos inimigos, aqueles que estavam à sua volta, aqueles que o rodeavam. De fato, queridos, saber que o nascimento de Jesus garante uma vitória sobre as lutas diárias contra o mundo, isso é muito bom. Sabermos que nós temos a presença de Jesus ao nosso lado para nos garantir a vitória contra as lutas desse século presente, desse tempo presente, isso é bom demais. Contudo, preste atenção, melhor ainda,
a lição mais extraordinária que podemos tirar desse sinal do nascimento de Jesus profetizado por Isaías é o fato de que, presta atenção, muito além da segurança bélica ou terrena, é que nós recebemos, através do cumprimento dessa maravilhosa profecia, uma outra garantia, uma outra segurança que vai além da segurança terrena, que é a garantia da segurança eterna. Isso porque, meus irmãos, essa profecia aponta para Jesus não apenas como alguém que pode somente nos livrar dos inimigos externos, mas também dos internos, que aqui, presta atenção, gostaria de destacá-los como os nossos pecados. E por que mencionar, meus irmãos, o pecado como inimigo interno? Porque nossos pecados, irmãos, são os nossos pecados produzidos aqui pela dureza e a maldade do nosso coração, pela ganância e pelo desejo dos nossos olhos, os maus desejos dos nossos olhos, e pela insensatez e a impureza dos nossos pensamentos. Por isso que os nossos pecados, podemos dizer que são nossos inimigos internos, porque eles procedem da nossa ganância dos nossos olhos, mau desejo dos nossos olhos, maldade e dureza do nosso coração, procede aí das impurezas dos nossos pensamentos, a insensatez dos nossos pensamentos. Irmãos, todo homem está sob o ataque desse terrível inimigo, chamado aqui ou identificado aqui como pecado. Contudo, essa fantástica profecia de Isaías nos garante o livramento desse tão terrível mal, que é vivermos à mercê do nosso inimigo interno, chamado pecado. Sabem por que temos garantia da vitória sobre o pecado, meus irmãos? Por que você e eu temos a garantia com a promessa de Jesus, da vinda de Jesus? Sabem por que nós temos a garantia da vitória sobre os nossos pecados? Primeiro, porque essa profecia, queridos, ela se cumpriu. E Lucas relatou em seu evangelho, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, como foi que isso aconteceu. Lucas relatou aqui. Ele disse que pastores eles estavam no campo durante a vigília da noite, guardando os seus rebanhos, quando de repente o anjo do Senhor veio sobre eles, e junto com os anjos manifestou-se também a glória e o resplendor do Senhor. E ali, em grande temor, eles ouviram o anjo dizer: não tenham medo, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas garantiu que a profecia se cumpriu, portanto temos a garantia da vitória sobre nossos pecados. Amém, queridos? Em segundo lugar, além de termos a garantia da vitória sobre o pecado, porque a profecia do nascimento de Jesus se cumpriu, temos ainda essa maravilhosa garantia, porque foi exatamente para isso que ela se cumpriu, meus queridos. E quem vai nos mostrar isso agora é Mateus em seu evangelho, no capítulo 1, do versículos 21 e 23. No versículo 23, Mateus confirma, meus irmãos, a profecia, ou o sinal que Isaías deu ao rei Acais. Ele diz aqui no seu evangelho, na verdade, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, ele diz no versículo 23, Mateus 1, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, o mesmo Emanuel de Isaías 7,14, que traduzido é Deus conosco. No versículo 21, Mateus, queridos, mostra-nos o propósito, o motivo do cumprimento dessa profecia, desse sinal, segundo Isaías 7,14. Vejamos qual foi o motivo dessa profecia, o propósito dessa profecia ter se realizado. Ele disse: e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Queridos, que maravilha, que bênção extraordinária representa para nós o nascimento de Jesus. Amém? Temos a garantia de um Deus presente, no caso Deus conosco, cuidando das nossas lidas diárias terrenas, nos proporcionando vitória sobre cada um dos nossos inimigos externos. O Senhor nos garante isso.
uma vitória, a presença do Senhor. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. Então nós temos essa presença desse Emanuel, desse Deus conosco, dando-nos a vitória diária sobre os nossos inimigos diário, dia após dia, nessa batalha terrena que nós vivemos. Contudo, preste atenção que acima de tudo isso, Jesus é ainda para nós a realização de uma profecia que nos garante uma segurança eterna, dando-nos a vitória sobre nosso terrível inimigo interno chamado pecado. Um inimigo quanto mais, queridos, ou seja, totalmente obstinado a nos afastar da presença do nosso Criador, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Mas, louvado seja Deus, que nos presenteou com um sinal, com uma profecia celestial, que para nós simboliza, irmãos, o maior presente, a maior bênção que Deus poderia nos dar, que foi Jesus. Jesus é a nossa segurança terrena. Jesus é a nossa segurança eterna. Que esse Jesus seja a fonte de inspiração e de imensa alegria no seu Natal, no Natal da sua família. Receba esse presente de Deus chamado Jesus na sua vida, porque Ele, somente Ele, há de te garantir a vitória sobre o tempo presente, sobre os inimigos externos e sobre o pecado. Que Deus os abençoe e dê a todos um Natal excepcional na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse presente de Deus dado a nós, pecadores. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.